privilégio que eu tenho, na presença do Senhor poder estar, e ao contemplar sua infinita glória, relembrar-me de quem é eu adorar, vos prostrar, em meu rei dos reis eterno vos prostrar, reina Deus lá nos céus, vinde vê-lo exaltado vos prostrar. Ajoelhai-vos, adorai-o, vivei para amá-lo mais vos prostrar. Deus fez tudo que se vê por sua palavra, sua mão tem o poder da criação. Mas eu sei que nada simples se ouve Quando busco sua face em oração, vos prostrai, em meu rei dos reis eterno vos prostrai, reina Deus lá nos céus, vinde vê-lo exaltado vos prostrai. Ajoelhai-vos, adorai-o, vivei para amá-lo mais vos prostrai. Vos prostrai, em meu rei dos reis eterno vos prostrai. Reina Deus lá nos céus, vinde vê-lo exaltado vos prostrai. Ajoelhai-vos, adorai-o, vivei para amá-lo mais vos prostrai. Vos prostrai, vos prostrai. Bom dia. Bom dia, pela graça de Deus, estamos reunidos nesta manhã para prestar o nosso culto a Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, é em nome dEle, para Ele, toda a honra, toda a glória e todo o poder que nós queremos prestar essa nossa adoração nesta manhã. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, também quem nos acompanha pelo nosso canal de YouTube, sejam bem-vindos, sintam-se parte desse culto, onde nós nos reunimos na certeza de que Deus está entre nós. É promessa sua. Ele disse que Ele estaria quando duas ou três pessoas se reunissem em nome dEle, lá Ele se faria presente. Então nós cremos que Deus está aqui e que essa presença seja perceptível, que essa presença seja tocante, marcante, nos transformando e nos possibilitando uma nova vida com Jesus. Nós queremos iniciar cantando, eu os convido a ficar em pé, quem puder, cantar o primeiro hino juntamente com o nosso coro, né? Obrigado pela presença de vocês também nessa manhã, Rafael, obrigado pela regência do nosso coro. Cantemos o primeiro hino. Sobre as montanhas e o
em mim, Senhor, vem reinar em nós, Senhor. Essa é a nossa oração também. Nós vamos nesse momento também fazer a nossa oração de confissão de pecados. É o momento que nós nos voltamos para Deus, onde olhamos para o nosso coração, para a nossa vida e percebemos que há falhas, que há erros, há pecados que cometemos com Deus, com as pessoas e conosco mesmo. Então você tem agora a oportunidade, nesse tempo de silêncio, pedir perdão e a misericórdia de Deus. Oremos. Senhor, nós silenciamos porque precisamos olhar para a nossa vida e perceber os erros, perceber os pecados, alguns conscientes, outros não. Alguns nós identificamos, outros persistimos neles, para pedir a Tua misericórdia, pedir a Tua graça, pedir que Tu nos restaure e que a Tua restauração nos leve também a uma prática nova de vida, para que não prevaleça o orgulho, não prevaleça a indiferença, não prevaleça as nossas iniquidades que se expressam em atitudes que excluem, que machucam, muitas vezes injustas, para com as pessoas que convivem conosco, para com as pessoas que nós nos deparamos diariamente, seja em nosso lar, nosso trabalho, na comunidade, ou mesmo nas ruas que nós caminhamos. Perdão, Senhor. Perdão também pela nossa frieza espiritual. Perdão quando não Te buscamos e não Te colocamos em primeiro lugar. Que o Teu perdão nos restaure e nos fortaleça para uma nova vida, novas práticas, recomeços, ressignificação da nossa caminhada. Por isso pedimos, tem misericórdia, tem compaixão de nós, Senhor. Amém. E nessa certeza de que Deus escuta e Deus perdoa também os nossos pecados, nós podemos cantar o próximo hino, que também é um pedido de perdão a Deus. Em
uma das graças de poder ser perdoado por Deus é que o perdão de Deus nos impulsiona, ele nos movimenta para ir também ao encontro do outro e pedir perdão. Afinal, quando oramos o Pai Nosso, nós pedimos que Ele perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores, aqueles que cometeram ofensas para conosco. Receber o perdão de Deus é um envio, é um chamado para perdoar e também desejar esse perdão às pessoas. Então eu os convido para que também nesse momento você possa desejar a paz de Cristo, que é uma forma também de reconectar e reconciliar uns com os outros e viver nessa paz que vem do Senhor. Então deseje a paz de Jesus para quem está próximo de você, né? Você pode sair do seu lugar e deseje essa paz de Cristo. Pode se assentar. Se você pelo menos abraçou 3 pessoas. 5? Tá bom, 5 tá bom. Já é uma média boa. Alguém abraçou mais de 5? 5 é suficiente, né? 6? Ótimo, muito bom. Eu quero ler o texto bíblico que está em Efésios, capítulo 4, palavras do apóstolo Paulo, que ele escreve aos Efésios, capítulo 4, nos versos 1 a 6. Se alguém quiser acompanhar na Bíblia, na sua casa também, diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A palavra do apóstolo Paulo que nos convida a perceber essa importância da unidade e que em Cristo nós somos um. Em Cristo a pluralidade se torna singular. Todos são um. Nós somos corpo, somos uma família, somos parte dessa igreja do Senhor espalhada pelo mundo inteiro. Por isso essa unidade ela é importante. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, e nós servimos a esse um só Deus. E logo nós vamos meditar um pouco, fazendo uma relação também com essa palavra do apóstolo Paulo na pregação. Mas antes, nós vamos ouvir o nosso coro. Convidamos o coro para cantar um hino.
de duro pisar, a ressoar no pedregal, querem tempo de pressa acabar, reunidos junto ao Rio Jordão, pois este sol está por esconder-se, e na noite é difícil de andar, e na noite é difícil de andar. Como carretas marcham nossas vidas por um deserto rumo ao nosso lar, sedentos pela terra prometida, junto ao Jordão havemos de morar. Pelo caminho vamos indo sempre, não nos detendo em vão a vacilar, Pois cada passo sabe da chegada, sendo Cristo o caminho a trilhar, sendo Cristo o caminho a trilhar. Rodas e cascos de duro pisar, a ressoar no pedregal, querem tempo de pressa acabar, reunidos junto ao Rio Jordão, pois já este sol está por esconder-se, e na noite é difícil de andar, e na noite é difícil de andar. Vocês identificaram um instrumento novo aqui? Sabem o que é? Alguém sabe o que é? Coco? Mostra os cocos aí, Alvadir. Eis um instrumento aí, ó, caríssimo. Trouxe direto da Bahia. Esse é importado. Ah, legal, mas faz o seu sonzinho, né? Vamos orar pedindo a bênção de Deus também no ouvir da palavra dele. Senhor, obrigado porque podemos ter esse privilégio, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em família, como irmãos e irmãs, tua igreja, poder ouvir hinos, poder cantar, orar, pedir perdão, receber o teu perdão. E agora, Senhor, nossa alma clama também para ouvir a tua palavra. Fale a cada um de nós. Tu nos conheces, sabes das nossas necessidades. Que teu Espírito nos ilumine, que teu Espírito nos anime, que teu Espírito nos inspire a viver esse evangelho transformador, libertador na nossa vida. Que os nossos ouvidos estejam atentos, que a nossa mente capte aquilo que é da tua vontade, que o nosso coração se sensibilize e que a nossa vida, o nosso corpo todo esteja ao teu serviço, que é o culto que tu desejas para nós. Abençoa-nos nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos na campanha Sou... tá fraquinho, né? Estamos na campanha Sou Grato. Isso. Iniciamos há dois finais de semana atrás. Sou Grato. E no primeiro domingo, no primeiro final de semana, nós falamos sobre ser grato pela vida. A vida como expressão da dádiva de Deus. E por isso nós a recebemos, nós a acolhemos em gratidão e vivemos em gratidão. Que é uma marca, que é um jeito de viver. Gratidão não é apenas dizer obrigado. Gratidão tem a ver com o estilo de vida.
com um jeito de olhar a nossa volta, olhar as pessoas, olhar para aquilo que acontece conosco e despertar em nós o melhor, despertar a gratidão, despertar o contentamento. Refletimos, avaliamos um pouco sobre essa caminhada. No domingo passado, quem acompanhou presencialmente ou pelo nosso canal do YouTube, fomos desafiados a agradecer aos nossos amigos e familiares, ter essa percepção da gratidão pelas pessoas que já fizeram parte da nossa caminhada, que estão fazendo hoje parte também da nossa vida. E assim, ser grato pelas pessoas, porque ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho. Lemos no texto de Eclesiastes que diz: é melhor ter companhia, é melhor ser dois, é melhor viver na coletividade, é melhor viver de forma comunitária do que de maneira solitária. Então, a gratidão também pelas pessoas. Somos quem somos porque pessoas fizeram e fazem parte da nossa vida. Hoje, a terceira dimensão de gratidão também está relacionada às pessoas, aos amigos, familiares, em certa medida, mas com foco agora olhando para a comunidade, para a nossa comunidade de fé, para a igreja. Ser grato por fazer parte da igreja. Ser grato por fazer parte de um corpo chamado Corpo de Cristo. Ser grato por ter irmãos e irmãs em Cristo. Então, o desafio nesta manhã é que a gente possa olhar para a igreja, para a comunidade, de maneira graciosa, com gratidão no coração por fazer parte desta igreja, fazer parte da igreja de Jesus. E aí me vem um texto muito clássico, que é a narrativa de Atos, sobre a primeira comunidade cristã em Jerusalém. E ela surge logo após Pentecostes, logo após a descida do Espírito, quando Pedro prega o Evangelho. E ele, então, naquela pregação entusiasmada, carismática e clara sobre quem é Jesus, várias pessoas ali decidem pelo batismo, elas decidem seguir Jesus, e as primeiras comunidades são formadas. E aqui está a narrativa de uma delas. Então eu passo a ler o que Lucas registrou desses primeiros cristãos, e como eles viviam. E claro que nós precisamos fazer uma ponte de contextualização, porque aqui está no primeiro século da era cristã, nos primeiros anos pós-ressurreição de Jesus. Já se passaram 20 séculos, nós estamos bem distantes. E a ideia não é você trazer um modelo lá do passado para um modelo do presente. Aliás, eu sempre tenho dito e digo para a liderança que modelos eles precisam ser olhados com cuidado, porque às vezes a gente pega um modelo e simplesmente quer copiar e aplicar, independente de uma análise da cultura. É aquilo que a gente faz no computador. Como é que é, Rudimar? Ctrl+V? Ctrl+C? Ctrl+V, isso. Você faz o Ctrl+C, Ctrl+V e joga. E não dá certo. Se você quer pegar uma comunidade lá de trás e copiar para hoje, isso não vai funcionar. Então a gente vai ver princípios, não é questão de modelo. Quais são os princípios que nesta igreja, nesses primeiros cristãos, eles vivenciaram, que ainda hoje para nós tem relevância, que ainda hoje para nós significa algo, que ainda para nós, como comunidade dos apóstolos, como paróquia dos apóstolos, como igreja luterana em Joinville, nós podemos vivenciar esse evangelho. Então eu leio a palavra de Deus, que diz o seguinte: eles, os cristãos, a primeira comunidade, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo.
partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Legal essa narrativa, né? Porque a gente percebe como que os primeiros cristãos, eles se reuniam, como eles vivenciavam a fé, como é que eles se estruturavam, e como isso impactou, né? Lucas chega a dizer, olha, eles conseguiram cativar as pessoas, eles tinham simpatia, as pessoas olhavam para aquela comunidade e diziam assim, uau, eu quero participar daquela igreja, eu quero fazer parte daquele grupo, eu quero fazer parte daquele lugar, porque é um lugar diferenciado. É um lugar onde as pessoas se encontram e elas encontram sentido, elas ressignificam a vida, elas têm coisas e práticas que a gente não encontra em outros lugares. Por isso aquela comunidade, ela gerava nas pessoas de fora essa simpatia, e diz que o Senhor acrescentava diariamente pessoas. Igreja é uma coisa que a gente também precisa se identificar de alguma forma. Hoje nós vivemos num país onde existem milhares de igrejas. Aliás, se fosse por número de igrejas, nós deveríamos já ser um país de IDH altíssimo, com justiça, com práticas sociais de partilha, porque o número de igrejas nesse país, né, Carlos, é fenomenal. Mas, infelizmente, o que a gente percebe é que nem sempre a quantidade de igreja significa que isso vai se traduzir em boas práticas para a realidade, para uma sociedade. Ao mesmo tempo que a gente percebe o crescimento de igrejas, a gente tem uma análise de crescimento de violência, de injustiça, de miséria em nosso país. Mas o que faz uma comunidade tornar-se simpática aos olhos do povo? O que faz uma comunidade se tornar relevante em que ela lê a palavra e ela possa se contextualizar, e naquele contexto em que ela está inserida, as pessoas possam dizer, puxa, aqui não é só mais uma igreja. Não é só mais um lugar onde as pessoas vão, se encontram e desconectam com a vida, desconectam com a segunda-feira, desconectam com a realidade. Que lugar é esse em que esse evangelho, ele transforma, esse evangelho traz vida, esse evangelho inspira, esse evangelho faz com que as pessoas vivam essa proposta no seu dia a dia? Quando você vai lá para a escola, e você lá na escola é impactado ainda pelo evangelho que você ouviu no domingo. Quando você vai para o seu trabalho, você começa a avaliar e analisar o seu trabalho e perceber as coisas e fazer conexão com o evangelho que você ouviu no domingo. Uma igreja que te impulsiona, que te inspira. Uma igreja que não é apenas um lugar de encontro em si, voltado para si, mas é um lugar onde a gente se encontra, a gente se fortalece, a gente se anima, a gente louva, a gente é surpreendido pela ação de Deus, o nosso coração é aquecido, a nossa alma é nutrida, para que então nós possamos sair daqui e viver aquele culto que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, que é o nosso culto racional. A igreja impactante, ela gera isso. E veja, tem algumas características aqui que são importantes, que eu penso que, como disse, não é uma questão de modelo, mas de princípios. Vejam, Lucas diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Os apóstolos foram os primeiros a formar as comunidades cristãs. Eram aqueles que caminharam com Jesus, foram testemunhos oculares de Jesus. Então, eles foram vocacionados, inclusive Jesus diz em Mateus 28, olha, vão e preguem o evangelho, anunciem o evangelho, ensinem as pessoas, batizem as pessoas, formem as comunidades. E essa comunidade então começa a querer ouvir os ensinos dos apóstolos.
Mas o que me chama a atenção é esse verbo dedicavam. Dedicar ao ensino dos apóstolos. Queridos, não basta apenas ouvir. É preciso gastar tempo. É preciso envolvimento. Dedicação é algo que requer de nós de uma participação ativa. Então eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Havia uma busca intencional, havia um desejo por conhecer esse ensino, havia um desejo, uma busca para que a palavra ela não fosse apenas ouvida, mas praticada, internalizada. A igreja que se deixa ser conduzida pela palavra de Deus, ela é uma igreja impactante. Por isso que a gente olha a realidade, como esses dias eu citei aqui, Karl Barth disse, numa mão você tem o jornal, na outra tem a palavra. Você olha para a realidade, e você olha para essa realidade, como mencionei aqui, com algumas mazelas, e você vai para as Escrituras, você vai para a Bíblia, e percebe o que Deus tem a nos dizer para essa realidade, como viver dentro dessa realidade, como nós podemos aguentar essa realidade e transformar essa realidade. Mas para isso precisa dedicação. Dedicação ao ensino dos apóstolos. Dedicação à palavra de Deus. Dedicação ao estudo da Bíblia. Infelizmente, hoje percebem o analfabetismo bíblico em nossas comunidades. Muitos não conhecem a Bíblia. No sentido de conhecer, porque conhecimento pressupõe profundidade. Conhecimento é um ato que você vai se aprofundando. À medida que você vai aprofundando, você vai conhecendo mais. E hoje isso é um resgate. Na nossa igreja, que já foi conhecida como Igreja da Palavra, é um resgate que em nossas comunidades, nossas igrejas, sejam de pessoas que conheçam a palavra. E aí nós precisamos olhar para a nossa prática. Estamos nos dedicando à palavra de Deus? Quanto tempo nós nos dedicamos? Como nos dedicamos? Qual é o espaço que a palavra de Deus tem para ouvi-la? E não só ouvi-la, digerir, mastigar, deixar que ela rumine, que ela vá ruminando e vai nos transformando. Dedicavam ao ensino dos apóstolos. A igreja do Senhor continua com esse desafio. Nós precisamos ser essa igreja que se dedica à palavra de Deus. Nessa comunidade, o segundo princípio era a comunhão. Eles tinham uma comunhão profunda, não apenas uma comunhão social de se encontrar, oi, tudo bem, como é que está? Tá, ok, vamos para casa. Era uma comunhão de troca de experiência, era uma comunhão de vivência, de prática. Era uma comunhão onde o pão era partido, e não só o pão era partido, a vida era compartilhada, a vida era repartida. Na igreja, meus queridos, nós somos uma comunidade de comunhão. Por isso é significativo quando nós chamamos o outro meu irmão. É significativo quando eu chamo a outra minha irmã. E você sabe que família a gente não escolhe, né? Alguém já disse, família você não escolhe, você só lamenta. A gente até queria escolher uns, né? Mas irmão é irmão, irmã é irmã, pai é pai, mãe é mãe, é sangue, está aqui, correndo. E o grande desafio é como a gente vive em família. A família de fé, também a gente não escolhe os irmãos. Se não é o nosso sangue, né, humano que circula, há o sangue de Cristo que circula entre nós. Esse sangue nos une, esse sangue me faz ser irmão de vocês e vocês serem meus irmãos. É esse sangue de Jesus que nos torna família. E para mim essa comparação com família ela é formidável, ela é sensacional, porque
não existe família perfeita. Ou alguém aqui está numa família perfeita? A sua casa é perfeita? Sua família é perfeita? Não. A igreja é perfeita? Não, não é perfeita. Aliás, se você procura uma igreja perfeita, como alguém já disse, né? Quando você entrar lá, ela vai deixar de ser perfeita. É a nossa humanidade, é a nossa imperfeição. Por isso a igreja, ela tem a sua ambiguidade. Ela é divina e humana. Ela é divina sim, porque ela é a ação de Deus, ela é a presença de Jesus. Os apóstolos foram esses que cumpriram quando Jesus diz: vão, anuncie o reino, formem comunidades, batizem, reúnam pessoas, partam pão, vivam, celebre isso. É divina, provém do coração de Deus, mas ela é humana. Ela é a nossa humanidade. E na nossa humanidade nós temos coisas belíssimas. Com a nossa humanidade a gente apoia um ao outro, a gente edifica um ao outro, a gente chega e diz: Gerson, olha, cara, eu estou contigo, vou caminhar com você, vou te apoiar. Mas também com a nossa comunidade a gente exclui, com a nossa humanidade a gente ofende, com a nossa humanidade a gente machuca pessoas. E a igreja vive nessa ambiguidade. Talvez a gente espere: eu vou estar numa igreja onde não decepcione, onde não tenha problemas e conflitos. Como eu disse, não existe isso, você vai decepcionar. Talvez você vai já decepcionar com o pastor, é o primeiro a se decepcionar. Você vai se decepcionar com o teu irmão que está do lado. Você vai decepcionar. Agora, ainda assim é o lugar de Deus, ainda é o lugar da graça, ainda é o lugar onde nós somos ministrados, e a beleza, a amor, a compaixão, a perdão, a restauração a essas pessoas. Porque no meio das suas imperfeições, essas pessoas buscam viver o Evangelho, buscam colocar em prática essa proposta de reino de Deus. Alguém certa vez comparou a igreja com a arca de Noé. Quem que entrou na arca de Noé? Noé e? Isso, Noé, sua família e os animais. E tinha lá todos os tipos de animais, pelo menos se diz, todos os tipos de animais estavam lá. O dinossauro? Pois é, o dinossauro não coube lá, né? Foi pós-período Jurassic. A igreja como uma arca, por quê? É que nem, né, desculpa a comparação, a bicharada estava lá. Bicho grande, bicho magro, bicho selvagem, bicho dócil estava lá, um apertando o outro. Havia um cheiro, talvez, né, não muito agradável naquele lugar, enfim. Mas fora da arca, o que tinha? Tempestade, tinha um dilúvio. Era melhor estar dentro da arca do que fora dela. Às vezes a igreja é assim, meus queridos. Nós temos os nossos perrengues, nós temos nossas dificuldades, nós temos as nossas ambiguidades, nós temos nossos cheiros. Às vezes a gente consegue, né, cheirar bem, às vezes não. Mas é melhor esse lugar do que fora dele. A graça de Deus está entre nós. É um lugar que é seguro. É um lugar que nós nos fortalecemos. É um lugar que na comunhão nós partilhamos vida. Por isso eu agradeço pela igreja. Eu sou apaixonado pela igreja. Apaixonado pela comunidade. Claro que antes apaixonado por Jesus. Mas quem é apaixonado por Jesus está no seu corpo. Quem é apaixonado por Jesus não vive de maneira solitária.
Quem é apaixonado por Jesus procura aquelas pessoas que também amam Jesus, que também querem viver esse evangelho, que querem se relacionar com Deus. Quem ama o Senhor busca a sua família, mesmo com todas as imperfeições que ela tem, mas ainda é melhor do que as tempestades lá fora da vida. Por isso essa dimensão da comunhão, ela é importante, ela precisa ser desenvolvida, ser intensificada. E uma das coisas que essa comunhão gerou nas pessoas ali, era um senso de cuidado. Interessante, diz que eles venderam tudo, venderam suas propriedades, né? Venderam suas casas, suas propriedades, e todos tinham em comum. Eu fico pensando, se a gente, como disse, trouxesse aquele modelo para cá, para os nossos dias, até aqui está tudo maravilhoso, tudo bom. Isso aí, vamos nos amar, vamos nos dedicar à palavra, né? Vamos fazer tudo isso. Agora, gente, vamos seguir como está Atos 2. Venda suas casas, venda suas propriedades, venda tudo. Vocês topam continuar na igreja? Hã? Vai pensar? Tá bom. Não pensa muito. Hã? Vou correr. Claro que aqui você não vai dizer que todos vão ter que vender, porque na verdade a economia da igreja não é que todos tenham igual, na igualdade na economia. Não é essa a economia da igreja. Mas qual é a economia de uma comunidade, qual é a economia de uma igreja? É que não tenha nenhum necessitado. Não tenha nenhum que passe fome. Não tenha nenhum entre nós que esteja desabrigado. A comunidade acolhe, a comunidade apoia, a comunidade supre as necessidades dos seus irmãos, das suas irmãs. Não precisamos vender tudo e colocar tudo aos pés dos apóstolos. Isso algumas igrejas abusam. Algumas igrejas hoje em dia fazem disso o seu marketing, mas não é isso que o Evangelho nos propõe. Agora, o que o Evangelho nos propõe e nos compromete é que não tenhamos necessitados entre nós, porque as necessidades dessas pessoas eram supridas. Havia uma expectativa escatológica naquela época. Havia uma expectativa de que aqueles primeiros cristãos, eles criam que Jesus ia voltar ainda quando eles estavam vivos. Por isso eles se desprenderam. Mas não sabemos quando Jesus vai voltar. Mas a gente pode disponibilizar os nossos recursos, ajudando os irmãos. Nós podemos ser generosos. Nós podemos ficar atentos à dor do outro. Nós podemos ficar atentos quando alguém está precisando de alguma necessidade, material ou não, e a gente ajudar. Porque isso faz parte da comunhão. É uma comunhão profunda, é uma comunhão do cuidado. É uma comunhão em que a gente zela um pelo outro. Isso é ser comunidade. Isso gera simpatia entre as pessoas. Isso faz com que as pessoas digam, aquela comunidade se importa, vejo como eles se amam, vejo como eles se cuidam. Mas nós vivemos no século XXI, você vai dizer, nós herdamos tantas tradições, tantos jeitos, e muitas dessas tradições são culturais, e essa cultura, ou essas culturas que nós herdamos, muitas vezes nos endureceram. A cultura nos endureceu. Temos medo, não partilhamos, seguramos, ficamos mais presos. Por isso o Evangelho nos convida a viver em comunidade, porque é o exercício, meus queridos, é o exercício de eu sair de mim mesmo, para poder chamar o outro de irmão e irmã. Ele é diferente, ela é diferente, ela é palmeirense, ele é flamenguista, não importa, há espaço. Ela vota no fulano, ele vota no ciclano, há espaço. Um gosta do amarelo, outro gosta do vermelho, há espaço. É tenso, é difícil, muitas vezes é.
Mas quem disse que precisa ser fácil para ser bom? Mas é quando a gente aprende a caminhar, e a gente aprende de novo, voltar-se sempre para o Evangelho, voltar-se sempre para Jesus. Não são os meus gostos, não é a minha preferência que precisa determinar e se impor. Aliás, quando igrejas impõem às pessoas a consciência das pessoas, elas se tornam tiranas. E tem igrejas tiranas em nossos dias, onde tiram a liberdade de consciência dos seus membros, onde eles já não mais pensam, eles apenas obedecem. E perde a dimensão do Evangelho, que é um Evangelho que propõe um novo jeito, uma nova vida, uma nova sociedade, uma nova comunidade, um novo reino. Por isso nós podemos ser tolerantes com as nossas diferenças, mas também nossa tolerância tem limite. A nossa tolerância não permite que nós sejamos racistas. A nossa tolerância não permite que nós sejamos injustos. A nossa tolerância não nos permite que nós possamos prejudicar as pessoas em nome de Deus. Não nos permite. Há limites. Porque o Evangelho nos propõe uma forma de viver. E a comunidade do Evangelho de Jesus, ela é sal para dar sabor, ela é luz para iluminar. A comunidade de Jesus é você, sou eu, somos nós. A comunidade de Jesus é a comunidade que transforma a realidade. E concluindo, na última característica que eu destaco aqui, essa comunidade vivia no temor e no louvor a Deus. Havia um encanto por Deus. Um encanto pela manifestação de Deus. Muitas vezes de maneira sobrenatural. Muitas vezes fora do nosso controle. Às vezes a gente gosta de ter as coisas nas mãos, no nosso controle. E Deus bagunça. E Deus diz, não é por aqui. Eu quero de outra forma. Mas essa expectativa pela ação de Deus, essa expectativa de que de repente a gente percebe que na igreja as pessoas elas vão experimentando Deus de uma forma tão profunda, e por isso essa comunidade via sinais e maravilhas, ela via milagres. E a gente vê milagres em nossa comunidade, a gente vê milagres quando pessoas elas se sentem amadas, se sentem perdoadas. A gente vê milagres quando as pessoas dizem assim, puxa, eu estava fora, um outro rumo, e de repente Deus me deu entendimento, me deu compreensão. A gente vê milagre quando um filho se volta para sua mãe e se abraça. A gente vê um milagre quando a mãe perdoa uma filha. A gente vê milagres quando famílias se reconciliam. A gente vê milagres quando as pessoas, apesar de suas diferenças ideológicas, seja elas quais forem, elas se abraçam e elas dizem, em Cristo somos um, somos uma comunidade, somos corpo de Cristo. Isso é milagre. É sinal de Deus, é presença de Deus. Não é eu que produzo, não é você que produz, é o Espírito Santo de Deus que mantém a igreja, que gera em nós esse mesmo pulsar, esse mesmo coração, onde nós vamos na mesma direção para viver o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Meus amigos, meus irmãos, hoje há estudos que mostram que há 10 milhões de pessoas desigrejadas, 10 milhões de pessoas no Brasil desigrejadas, que um dia sentaram bancos de igreja e hoje não querem saber de igreja. Por decepções, por questões de que elas não acreditam na estrutura, por vários motivos. E não nos ajuda a dizer simplesmente, elas são complicadas mesmo, vamos para o próximo. Não, precisamos ouvi-las, precisamos resgatar de alguma forma um jeito de ser igreja que para essas pessoas possa fazer ainda diferença. Porque Jesus não nos chamou para ser desigrejados, Jesus nos chamou para sermos igrejados.
Mas a comunidade precisa estar atenta a essas pessoas e de alguma forma fazer pontes com elas, conversar com elas, ouvi-las e dizer, aqui você tem lugar. E quando eu digo que aqui você tem lugar, eu tenho que estar disposto a dar o meu lugar. Não como aquele membro que chega e senta no banco e diz, não, aqui não senta, porque há 30, 50 anos eu sento nesse lugar e não dou lugar para ninguém. Não é essa a postura. Não é esse jeito de ser igreja. Mas é o jeito de ser igreja que eu levanto, dou o meu lugar de 50 anos onde eu sento, para a pessoa que está chegando pela primeira vez e digo, sinta-se à vontade, esse lugar é seu, senta aqui, senta. Você tem lugar. Isso é igreja. Agradeça a igreja. Agradeça fazer parte desse corpo. É Jesus, é o corpo dele. Você é chamado, você é chamada. Sirva com alegria, sirva com teus dons, sirva com recursos, sirva com o teu tempo, sirva com a tua vida. Ame a igreja do Senhor. Mesmo você que nos acompanha pelo YouTube, que talvez você está desvinculado à comunidade, mas hoje você faz parte, somos apóstolos. Eu quero dizer para você que você faz parte dessa comunidade, mesmo que virtualmente. Hoje nossa conexão também é contigo, a tua família. Há pessoas que estão conectadas conosco e elas dizem, somos apóstolos. Nossa fronteira largou. Não se restringe a esses muros. Mas de alguma forma nós precisamos olhar para além deles. E nós temos uma missão muito grande, bem próxima de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos inspire, que Deus nos torne essa igreja viva, igreja que sonha, que ora, que louva, igreja que fica na expectativa da ação de Deus, igreja que reparte, igreja que não deixa necessitado sentar com a barriga vazia, igreja que abraça, igreja que chora, igreja que sorri, igreja que parte pão, igreja que diz, vale a pena, a tempestade lá fora é tão grande, eu prefiro ficar aqui dentro dessa arca, está difícil, mas ainda é melhor. Que Deus abençoe. Amém. Vamos cantar o próximo hino. Como é doce a comunhão dos remidos do Senhor. Uma vez, e alguns não conhecem, a segunda vez que cantar, eu vou pedir mais uma vez que você saia do seu lugar. Ai, pastor, mas eu não gosto disso. Eu também não gostava disso. Mas a gente aprende. Pelo menos, quando a gente cantar pela segunda vez, dê um abraço na pessoa do seu lado. Diga, que bom que você é meu irmão, que bom que você é minha irmã. A gente precisa, às vezes, expressar isso. Não precisa dizer eu te amo, não, tá? Não precisa tanto, menos. Mas só diga que bom que você está aqui, já é um bom início, né? Para a gente poder dizer que bom, somos parte da comunhão do Senhor. Comunhão dos remidos do
Os irmãos e irmãs podem se assentar. Esse foi o problema de vocês contratarem um pastor que não é 100% Deutsch, né? Que ele gosta de abraçar, gosta de fazer essas coisas e tal. Então, é um pouco o lado latino da gente, né? Que faz isso. Vamos ficar em pé para a nossa oração final? Senhor, nós nos unimos como família, como filhos teus, irmãos e irmãs, em fé, também em oração pelos nossos irmãos e irmãs que necessitam. Alguns necessitam de cura, de restauração física, e pedimos que a tua mão esteja ali agindo, curando, renovando também a fé e renovando as suas forças físicas e espirituais, trazendo também uma abençoada recuperação. Intercedemos, Senhor, pelas nossas famílias, pelos nossos lares, pelos relacionamentos conjugais, familiares, para que haja perdão, reconciliação. Intercedemos, Senhor, pela nossa comunidade, pela sua liderança, pelos membros, pela nossa paróquia. Senhor, nos inspire a ser uma paróquia viva, que sonha, que é relevante, que vive esse evangelho que nós anunciamos. E assim intercedemos também pela nossa igreja em nosso país e por todas as igrejas que confessam o teu nome. Intercedemos pelo nosso país, pedimos justiça, pedimos paz entre as pessoas, pedimos, Senhor, que nesse tempo que aproxima da eleição, tenhamos sabedoria, saibamos discernir para escolher aqueles que vão nos governar, que vão nos representar. Nos dê essa percepção, Senhor, e entendimento também desse voto. Intercedemos pelas pessoas que precisam ser acolhidas de alguma forma, aqueles que se sentem abandonados, estão em ancianatos, crianças. Lembramos também da vida, Senhor, dos nossos aniversariantes. Te agradeço, Senhor, pela minha vida, pela vida da Tassiane, do pastor Sérgio, do Marcos Pabst, do Mateus Voigt, da Laís e do Vitor. E pedimos, Senhor, que eles se sintam amparados e fortalecidos pelas tuas mãos. E tudo mais, nós queremos colocar em oração, e também pela Ingrid Prauchner, que tu console essa mãe, enxugando suas lágrimas e fortalecendo o seu coração, assim como a esposa do Marco e os filhos. E tudo mais nós dizemos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz do Senhor venha sobre você, hoje e sempre. Amém. Os irmãos e irmãs podem se assentar e vamos ouvir o nosso coro. Agradeço mais uma vez a presença, né? Deus abençoe esse trabalho tão bonito. Como sou
Salvador com seu